Olá, como vai você? Que alegria estarmos aqui mais uma vez no VidaCast. Sou o pastor Carlos Neto e é uma alegria estar aqui comunicando com você sempre uma informação útil e edificante para a sua vida. E hoje estou mais uma vez aqui com o meu amigo convidado, pastor Wesley de Jesus. No primeiro episódio nós começamos a contar um pouco sobre a sua história de vida e superação, que marcou não só a ele, como a muitos, e continua marcando até hoje. E hoje estaremos com o nosso segundo episódio, falando mais um pouco da história de vida deste meu amigo, meu pastor, o pastor Wesley. Pastor Wesley, seja bem-vindo, que alegria. Para nós é um prazer poder estar aqui compartilhando daquilo que passamos, experimentamos e temos vivido com o Senhor Jesus, nessa caminhada de amor, um relacionamento de amor com o Mestre. É muito bom, é maravilhoso. Quero aproveitar também para agradecer você, não é? Muitas pessoas mandaram mensagem falando, né, sobre o conteúdo aqui do nosso VidaCast, e com certeza vamos procurar cada vez trazer assuntos aqui que realmente possam contribuir para a sua edificação, em todas as áreas, em diversas áreas. Muito bem, pastor, nós acabamos ou concluímos, né, o episódio passado, falando um pouco sobre a questão do perdão, né? O senhor estava explicando o quanto perdoou, até porque devido a situações de rejeição, o senhor teve muitas situações adversas. O senhor já estava no seminário, né? E fez esse caminho de volta. Depois disso, salvo menor juízo, Deus levantou ali pessoas, os mantenedores, né? É isso aí. E nós estamos aqui. Nesse ponto, o senhor contar para nós mais um pouquinho, né? A partir desse momento, como é que foi ali a sua experiência, né, no seminário? Qual que era o nome mesmo do seminário? No Instituto Bíblico Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, na Paraíba. 4 anos comendo cuscuz, xerém, munguzá. A turma lá do norte conhece muito bem. Tapioca. Eita, conheço demais. Buchada de bode. Eita, o povo não é brincadeira não, rapaz. O povo lá é forte. Maravilha. Você também morou por lá, né? Você morou em... Morei em Pernambuco. Morei na Bahia. Eita. Né? E a culinária parece Meu um rei. pouco, né? Ô pastor, mas uma curiosidade aqui para a gente dar esse início. O senhor foi internato, né? O senhor ficava lá. Sim. Não é? Sim. Nós chegamos a falar da aula de manhã, de tarde, às vezes de noite. Exatamente. Não é isso? O Seminário do Betel Brasileiro, sim, sempre foi uma grande referência de vida com Deus. Quero só fazer uma observação para vocês, desde nosso primeiro podcast aqui com o pastor Carlos. Nosso objetivo é você identificar situações, circunstâncias que você passa, todos nós passamos, né, pastor Carlos? E seja desafiado, aleluia, num posicionamento com Deus, uma postura com Deus, né? E eu vejo assim que Deus pega a gente, às vezes as pessoas falam assim, pastor Carlos, não tem capacidade, eu não posso, eu sou... Ei, todos somos chamados. Aí tem aquela expressão, muitos são chamados, poucos escolhidos. Sim. Esses poucos escolhidos, eu acho que eles se perdem no caminho por uma escolha própria, pessoal, não de obediência a Deus, desejo de servir ao Senhor. São filhos, mas que ficam um pouco meio perdidos, né? E por situações, às vezes, como eu contei meu caso das experiências, né, de perdão, dessa liberação de perdão, dessa cura interior na minha alma, se eu fosse levar em conta, pastor Carlos, meu passado eu tinha ficado parado, mas eu vi a graça, eu vi a misericórdia, eu passei a entender a misericórdia de Deus. É interessante isso. Sim. Quando nós reconhecemos que eu não faço a obra de Deus, você não faz a obra de Deus. Se você faz a obra de Deus, ela não é de Deus, ela é sua. É Deus fazendo a obra em você. Maravilha. Ele está trabalhando a sua vida para que você tenha testemunho
Você tem a vida para ministrar vida para outras pessoas. Que bom, né? Eita! Então, na verdade, nós somos encontrados, né? Por Cristo Jesus. É Ele que nos encontra. E Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Depois que experimentamos o Senhor Jesus, não é verdade? E entra na nossa vida, transforma. E com essa experiência, nós ali fomos para esse seminário do Betel Brasileiro, já entrando nesse assunto, pastor Carlos. Depois de muita oração e estando ali. Mas o senhor tem que se render também, né? Lógico, nossa. Se entregar. Não, você tem que morrer. Paulo fala assim: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu tive dias no seminário, por ser um seminário interno, então para você ter uma ideia, todo dia nós acordávamos em torno de 6, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã já estávamos na meditação, 7:30 todo mundo tomava o café, ainda tinha um culto, 8 horas, começava a aula e até o meio-dia. Almoçávamos, parávamos e descansávamos um pouquinho, aí tínhamos a banca na parte da tarde, estudávamos. Ou, às vezes, havia uns dias da semana que nós íamos fazer evangelismo de casa em casa. Ainda foi uma experiência maravilhosa. Nós tínhamos não somente a parte teórica, mas também partimos para o campo missionário, para os trabalhos. Então, na prática, sim. O Betel, para vocês terem uma ideia, tinha uma equipe que fazia um trabalho nas praças principais, meia-noite, 1h da manhã, entendeu? Abordando alcoólatras, toxicômanos. Eu tive uma situação, nós tínhamos uma equipe tão forte que nós entrávamos, já viram aqui, passou o caso, aqueles prostíbulos de luz vermelhinha na porta, nós entrávamos naqueles prostíbulos, todo mundo em oração, intercessão, pedíamos ao dono se podíamos falar de Jesus, e eles aceitavam o desafio, pastor Carlos. Que maravilha. Pregávamos de Jesus. Eu vi prostitutas chorando, virar e falar assim: moço, eu não tenho para onde ir, eu vim para aqui porque meu pai me expulsou de casa. Coisa terrível, pastor Carlos. Teve a oportunidade de ouvir também histórias de vida, né, pastor? Nossa, não pensa, não. Um dia eu estava, para vocês terem uma ideia, em Catolé do Rocha, no Alto Sertão da Paraíba, pastor Carlos, evangelizando. E eu não esqueço disso. E eu estava sentado na praça, cheguei perto do rapaz e sentei, comecei a conversar com ele, e de repente ele começou a chorar. Sabe, assim, falou: olha, eu vou confiar em você, porque eu tô com o coração apertado. Ele era tipo aqueles cangaceiros. Sim. Você entendeu? Aquele tipo pistoleiro, né? De matar pessoas por encomenda. E o cara chorou, sabe? Você vê a amargura na alma dele. Talvez não seja a sua realidade, mas de alguns vai ser. Sim. Né? Em Pernambuco também tinha essa questão, principalmente naquela época, né? Sim. O pessoal era contratado mesmo para poder dar fim, né? E quando tinha brigas lá em Catolé do Rocha, pelo menos é o que nós, naquela época, estamos sabendo, né? Tinha 2 famílias dos Maia e do Suassuna, né? Que brigavam muito, então a coisa ficava feia, rapaz. Nossa, que luta, que peleja. E foi uma experiência maravilhosa. Nós íamos para Catolé do Rocha, íamos para Catolé do Baixo nós íamos para Maniçoba, um lugar assim que não tinha luz, não tinha água potável, mas que povo receptivo, pastor Carlos. Que povo receptivo. Como diz o bom mineiro, carregava água na peneira para a gente. Isso em que ano, mais ou menos, pastor? Foi num período de... Quando eu cheguei no seminário foi em 84. 40 anos atrás. Sim. 40 anos, gente. Logo no meu primeiro semestre, eu já fui para Catolé do Rocha com o pastor Arlindo, que hoje é pastor aqui em São Paulo. Pastor Davi Paulo, que é lá em Santa Catarina, esqueci o nome da cidade, já eu lembro aqui. Tem uma grande igreja lá, Deus tem usado tremendamente. Gente, assim, que experiência maravilhosa, pastor Carlos. Eu brinco, eu já preguei debaixo de poste de luz, pastor Carlos, chutando sapo. Você já viu isso? Olha. Lá tem uns sapos chamados sapo cururu, que chega a ser desse tamanho assim, pastor Carlos. Esses sapos vinham para a beira dos postes para pegar luz, né? Por causa da luz e por causa dos insetos. Que a luz atrai, né? E eu ficava debaixo da luz para pegar a luz para pregar o evangelho para o povo. Então eu falo assim, primeira vez que eu preguei chutando sapo. Olha aí. Mas é fantástico. Nós entrávamos no ônibus, né?
era em torno de, se não me engano, 400 e poucos quilômetros, pastor Carlos. Nós saímos de João Pessoa e fazíamos culto dentro dos ônibus. Orávamos pelos passageiros. Que coisa impressionante, sabe? Com audácia. Que bacana. Então, foram experiências marcantes em João Pessoa. E sem falar, já que hoje nós temos um tempinho para falar de ministério, eu lembro, teve um dia que lá só saía assim, de 2 em 2, né? E no dia eu fiquei para trás, fiquei sozinho, falei, não, vamos embora. E saí. Talvez alguém já morou em João Pessoa, no bairro Cruz das Armas. E eu saí, distribuindo folhetos, e de repente eu cheguei na frente da casa de uma senhora assim, e foi muito interessante. Boa tarde, a mulher, cara fechada, sisuda, assim, fechada. Peguei um folheto para fazer, eu quero deixar um folheto da palavra de Deus para você meditar. E aí comecei a falar que sou de Minas Gerais, do queijinho de Minas, para quebra-gelo, como a gente diz, né? E conversa vai contando de Minas e tal, e a mulher calada, né? Com a cara fechada. De repente, de forma bem carinhosa, ela me perguntou, com a cara bem, você quer tomar um café? Pô, um cafezinho não é ruim, não. Vem cá, vamos tomar um café. Aí eu entrei, foi entrando, pastor Carlos, e cheguei ali, sentei, a mulher colocou bolo, e eu, depois que eu entrei, meu filho, Jesus nela, e conversa vai, conversa vem, Jesus daqui, Jesus dali. Por final, e ela só ouvindo com a cara fechada. De repente ela olhou para mim e falou assim, eu tenho raiva de crente. Ai, Jesus. Mas tá aí, você é diferente. Olha aí. Você acredita nisso, pastor Carlos? Havia um propósito, né? Rapaz, já tinha comido bolinho, já tinha tomado café, e estava no meio do centro de Macumba, conversando com a mãe de santo, batendo o maior papão e comendo bolinho e tomando cafezinho com ela. Sim. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda criatura. A toda criatura. Sim. Então, se era prostíbulo, se era no meio dos alcoólatras, onde fosse. Sim, quantas vezes já fui convidado a pregar para os amigos católicos? Sim, já tive situação que fui pregar, falar do amor de Jesus, eu estou testemunhando de Jesus. Sim. Nós temos que ir pelo mundo afora. Até porque, pastor, aquilo que Deus faz na nossa vida, eu sempre falo isso, é muito peculiar, né? E a história de vida nossa marca não só a mim, como aqueles que estão à minha volta. Então, eu tenho certeza que a história de vida do Senhor marcou, independente da crença, né? Sim. Da religião, da opção da pessoa nesse sentido, a vida em Deus, Sim. e Deus em nossa vida, Sim. muda todo o ambiente que a gente está, não é isso? Eu vi. Não é a religião em si, Sim. mas é a realidade da comunhão. Vou dar uma né? alinhavada nisso que Sim. você falou aí, muito interessante. Jesus, em primeiro lugar, não falou para eu ir pregar teologia. É isso que eu estava pensando esses dias. Eu falei assim, gente, nós somos testemunhas de Jesus. E o testemunha é aquele que tem uma experiência com ele, em primeiro lugar. Sim. Você está testificando o que Jesus fez na sua vida. Interessante. Às vezes pensamos que as pessoas vão converter pregando teologia. Tá dando para você entender, pastor Carlos? Está Claro. dentro da teologia a mensagem. Mas o testemunho principal, você vai falar de predestinação para uma pessoa que nunca ouviu de Jesus? Você vai falar sobre arminianismo? Você me entendeu? Não. Jesus fez no meu viver. Eita. Me veio ao coração, à mente agora, né? Algumas situações bíblicas de cura, de milagre, de libertação. Sim. E a Bíblia relata claramente que aquela pessoa saía dali, saía contando para os outros o que havia ocorrido com ela. Será que eles saíram falando teologia? Não, saiu contando daquilo que realmente Que Jesus tinha feito na vida dela. Jesus tinha feito. Imagina aquela mulher samaritana. Ela entra lá na cidade e fala, venham cá vocês verem o que aquele homem falou para mim de toda a minha vida. Sim. Ela está testificando aquela experiência com Jesus. Isso é tremendo. Maravilha. Né? Mas e aí, pastor, tem mais algum outro caso? Não, se assim? eu for continuar, nós vamos aqui perder hoje de tantas coisas assim que podemos ter essa oportunidade, como em Timbal do Sul, chegando no Rio Grande do Norte também, nós fizemos um trabalho lá. Gente, que coisa mais gostosa. Eu falo da nossa responsabilidade de pregar o evangelho, pastor Carlos. Um dia
Eu chego lá, eu conheço uma senhorinha e comecei a falar de Jesus para ela e falei, ó, daqui a 15 dias eu vou voltar aqui na sua casa. 15 dias depois, eu volto lá, pastor Carlos. A casa, gente, estava cheia de gente. Olha aí. Cheio de gente da expectativa de ouvir de Jesus. Ela convidou o pessoal para estar. Ela convidou e foi o culto mais interessante, que ninguém sabia os corinhos, mas eu fui ensinando com violãozinho, cantando com eles. Rapaz, que coisa mais gostosa. E lá no meio eu lembro num dia, uma senhorinha idosa, fumando cachimbinho, aceitou Jesus, rapaz. Isso me chama tanta atenção. 3 meses depois, ela partiu para a glória. Olha aí. Preste bem atenção. Fantástico, que experiência maravilhosa. Deus me levou naquele momento, na hora certa. Eu vou aproveitar essa, Sim. só para deixar registrado. Alguns anos atrás eu tive a alegria de batizar um irmão chamado José Pedro. Morava naquela época ali em Congonhal, né? Congonhal. O pessoal vai assistir, que é Sim, parente. sim. 109 anos, Meu pastor, Deus do né? 109 anos. Eu batizei, aproximadamente 30 dias, pouco mais de um mês depois, eu estava também fazendo o velório dele, né? E com 109 anos, com uma lucidez, ele falava para a família. Hoje tem uma filha dele, que é a ovelha minha, que está lá na igreja, né? Muitas pessoas ouviram do evangelho, Sim. porque aquele homem teve um encontro real com Deus. Amém. O que fez ele decidir por Cristo foi esse encontro real. Sim. É o que o senhor está falando. Então isso marcou muito a minha vida, porque 109 anos é muita coisa. É como se assim, a misericórdia e a longanimidade de Deus na sua presciência, segundo o seu beneplácito, misericórdia, essas Sim. palavras, né? Ele viu e permitiu ele viver 109 anos para ele declarar com sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. É muito amor, pastor Carlos. Muito amor, muito. É muito amor. E todo ser humano precisa ter esse encontro, viu? Sim. A Bíblia é clara, maravilhosa. Sim. E Jesus continua chamando, é o convite ao trono da graça, perdão. É verdade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então, às vezes você está acompanhando aí nosso VidaCast, quem sabe está na hora de você se render esse abraço, sim, nesse momento. Sim. Deus abençoe sua vida. Sim. Um dia eu estava indo para um lugar chamado Cabedelo, e eu estava com um trabalho chamado, na praia, se não me engano é Praia do Poço, preste atenção, tem quase 40 anos esse trem, né? A gente até esquece o nome dos lugares, mas eu guardo o Cabedelo. Nós fazíamos um trabalho em Cabedelo, muito bom. Mas nesse dia que eu estava indo, um rapaz sentou do meu lado do ônibus, nasci no ônibus, o Espírito Santo me moveu para falar para ele de Jesus. E começamos a bater um papo. E ali, rapaz, que coisa mais linda. Ele ouviu meu testemunho, o testemunho do que Jesus tinha feito. Na hora que eu fui descer, ele falou assim, posso ir com você? Eu falei, bem. Ele foi comigo, chegou no local, participou do culto. No final do culto eu fiz o apelo. Ele foi o primeiro a levantar a mão. Eu falei assim, eu quero esse Jesus. Por isso que o texto não é ide, né, pastor Carlos? É indo. Indo. Você vai testificando. Sim. Você entendeu? Você vai testificando e as pessoas vão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Vão confessando o Senhor Jesus. Um dia, sabe aquele dia mais desanimado da minha vida? Eu estava num dia tão desanimado, gente. E na quarta-feira o pessoal chegou, Wesley, você pode ir no campo, era um campo próximo ao meu seminário, você pode ir lá? Eu falei assim, meu Deus, logo hoje, Senhor, puxa vida. Sabe aquela hora de você levantar e falar assim, não. Mas eu sempre fui muito voluntário. Falei, vou. Fui. Quando eu chego lá, tinha uma senhora que tinha 3 dias que não comia e não bebia, pastor, não dormia. 3 dias. Quando nós fomos limpar as mãos, manifestou o demônio. Tinha 3 dias que não comia, nem dormia. Dor de cabeça absurda. Estava perturbada. Foi liberta no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Sabe? Então, nós fomos vendo. Aí lá no seminário nós tínhamos aulas de missões, todo sábado tinha aula de missões. Muitos dos nossos amigos, né, que estudaram conosco foram para outros países, que estão em outros países pregando o evangelho. Nós também, assim, tínhamos outras oportunidades
por exemplo, de ter lá no nosso seminário pastor Russell Shedd, para ministrar aulas para nós. Sério, pastor? Sério, rapaz, tivemos a oportunidade. Que gente, foi edificante que privilégio, demais. Privilégio dando aula para gente. O senhor teve aula com o Dr. Russell Shedd? Dr. Russell Shedd, rapaz. Nós tivemos aula também com o presidente da Missão Amém aqui no Brasil, pastor Roberto Harvey, né? Também um australiano. Gente, que testemunho maravilhoso. A sede da Missão Amém era, se não me engano, ainda continua, né? Mas que eu lembro, era lá em Belo Horizonte. Muito bom, um trabalho missionário maravilhoso, entendeu? Que riqueza. Você lembra do apóstolo dos pés sanguentos? Não, Torturado por Amor a Cristo? Você chegou a ver esse livro? Não. Esse livro é o seguinte, é um testemunho do missionário romeno, na antiga Cortina de Ferro, antiga União Soviética. Pastor Carlos, ele apanhou tanto nos pés, ele não conseguia botar sapato, ele só andava de sandália, tipo franciscano. Meu Deus, hein? Para ele era um terror abrir uma geladeira. Para ele era um terror abrir uma geladeira, porque eles colocavam ele dentro do congelador, aqueles grandes frigoríficos, para torturar e tirava para fora. Você precisa ver ele contando o testemunho. Ele teve lá no nosso seminário também. Que privilégio. Gente, que riqueza. Riqueza. E Dona Lídia foi uma grande bênção na nossa vida. Dona Vilsa, Dona Duvalina, mulheres de Deus, citando essas pessoas a quem honra. Sim. Dona Lídia já faleceu, Dona Vilsa também já faleceu. Né? E o ano que vem vai ter os 70 anos do seminário. 70 anos. Fantástico. Se Deus permitir, eu vou estar em João Pessoa em nome de Jesus. O senhor tem que participar. Se Deus permitir, nós estaremos lá. Maravilha. E foram assim, pastor Carlos, 4 anos. Aí são tantos pequenos detalhes, se a gente for colocar, mas é interessante era que Deus estava trabalhando em nós. Havia dias que a gente olhava no espelho e falava assim, Deus, esse camarada que está refletindo ali, eu rejeito o caráter dele. Porque a gente chocava, nós chocávamos com nós mesmos. Havia um confronto, né? Confronto. E Deus permite isso, pastor Carlos. Você lembra, no estudo do tabernáculo, né, a primeira coisa, depois que entrava ali no pátio, se deparava com o altar o altar de sacrifício. Alguém, uma vítima, ia morrer ali. Segundo, logo depois dele tinha o quê? A bacia de água, porque era onde o sacerdote lavava a mão. Mas ao mesmo tempo ela era feita de bronze. O bronze, os espelhos eram feitos de quê? De bronze. Então quando ele chegava ali e ele olhava naquela, refletia ele. Meu Deus! Então, quando Deus trabalha primeiramente com você, como é que você pode dar aquilo que você não tem? E muitas vezes nós temos que confrontar, né? Ser confrontados, sabe? Tratado, para a gente entender que miséria que nós somos, não é? Por conta do pecado na nossa vida. Sim. Não é? Cura só vem quando você reconhece. Exatamente. Né? Quando você identifica a enfermidade. Né? Dizem que quando o Mel Gibson fez o filme Paixão de Cristo, muitas pessoas entraram em pânico na estreia do filme. Muitas pessoas ficaram aterrorizadas, porque ele foi tão real, não é? Tão real e tão profunda, porque o filme é os últimos momentos de Jesus. Sim, agonia, né? Aquela agonia do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos que ele passou por aquilo por mim e por você, misericórdia. Meu Deus. Eu levei aquela situação. Ele veio por mim. Então, ele é o substituto, na verdade. Ele é o meu substituto. Ele fala assim, eu pago o preço. Meu Deus. E não foi brincadeira, o preço foi terrível. Verdade. Pastor Carlos, eu acho que, eu digo isso para você que está nos ouvindo agora, o maior terror não é ir para o inferno, ser condenado e ir para o inferno. O inferno pior é saber que teve a oportunidade de conhecer esse amor tão maravilhoso e ter rejeitado. Aproveitando antes de mudar, que eu vou lá para Belo Horizonte com o senhor agora. Vamos chegar lá.
3 cruzes, né, pastor? A da esquerda, da direita e a do meio. 3 escolhas e 3 destinos. Por que Jesus estava no meio? Porque ele deu acesso tanto para o da direita quanto para o da esquerda. Todos tiveram oportunidade. Então todos nós temos acesso a Cristo, ele está no meio. Sim. Só que um, mesmo estando à beira da morte, preferiu rejeitar a Cristo na cruz. Mas o outro não. O outro disse, eu mereço estar aqui, eu fiz por onde? Mas ele não fez nada. Sim. E pediu a lembrança, né? Lembra-te de mim. Lembra-te né? de mim. Aí a promessa veio, o destino veio. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é assim para a humanidade. Sim, né? sim. Porque Cristo foi para a cruz, ali ele pagou um preço por nós, foi a escolha dele, Sim. o poder de Deus que tinha pecado do mundo. O destino dele, a glória eterna, Sim, né? sim. A glória que antes estava com ele, ele retomou de volta, Sim. né? Toda a autoridade está sobre a vida dele. O que rejeitou, né? Infelizmente, o destino é a condenação, ele escolheu Sim. isso. E o que se arrependeu, o destino é o paraíso. Então está diante de nós, de todos nós, Sim. essas 3 situações, para que nós possamos reconhecer na cruz do meio a saída, Sim. para que nós tenhamos um futuro na eternidade com ele. E foi isso que o senhor fez, e é isso que o senhor passou a levar Sim. adiante, mais ainda com afinco, durante e após o seminário, Sim. né? Sim. Mas tem uma história, pastor, que o senhor, depois ali do seminário, vai para Belo Horizonte, é isso Sim. mesmo? Só posso dar uma Sim. alinhavada aqui? Nós estamos entrando agora, pastor Carlos, num período em que muitos estão com aquele outro lá da cruz. Ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, desce da cruz e tira-nos daqui. Ele não queria se arrepender. Ele queria resolução do seu problema pessoal ali naquele momento. Ele queria que Jesus resolvesse só os seus problemas momentâneos. O outro vira e fala assim, lembre-te de mim. Misericórdia. Alguns estão querendo que Jesus resolva o problema, mas não estão enxergando o que Jesus fez e estava fazendo, como aquele, no contexto ali, que Jesus estava fazendo por ele. Sim. Isso é terrível. E muitos, às vezes, até estão dentro da igreja, vendo Jesus só como aquele que resolve os problemas imediatos, terrenos, e não querem compromisso com Jesus. Sim. Somos materialistas mesmo, de campanhas de ganhar, receber o material, mas infelizmente não estão entendendo o estado deles. Sim. Isso é muito sério. Vamos para Belo Horizonte? É isso aí, vamos para lá para a gente conseguir chegar aqui em Pouso Alegre. O tempo é curto aqui, rapaz. A gente acaba, né? Muita coisa para falar. Muita coisa. Fui convidado pelo pastor Davi Borja para compor uma equipe de evangelização dentro do hospital evangélico. Então montou-se, como tinha o departamento médico, tinha o departamento financeiro, administrativo, criou-se um departamento chamado departamento espiritual. Então o pastor Davi era o que liderava, ele comandava esse trabalho, porque ele também era uma capelania, pastor? Também. Sim. Então, ele ia compor a capelania, mas essa capelania não era somente para dentro do hospital, mas para fora, se eu posso assim colocar. Então, nós tínhamos programas na rádio do hospital. O programa Hoje, que é a sigla Hoje, é Hora de Ouvir Jesus. E ele era todos os dias às 6 horas da tarde. 6h30. Porque às 6h30, ele começava das 6 e até às 6h30. 6h30 começava o resultado do bicho. E uma grande parte do pessoal que jogava no bicho em Belo Horizonte ligava mais cedo para esperar o resultado do jogo do bicho. Encontrava o Cordeiro de Deus. Olha aí. Ô, Glória, aproveitávamos a situação. Sim. Então, foi muito fantástico, sabe, pastor Carlos? A semana inteira, muita gente entrava em contato com a gente, né? E falava, eu estava aqui esperando o resultado. Sim, estava ansioso. Mas eu ligava antes. E aí vinha algo mais valioso. Exatamente, se tornaram as pessoas assíduas no programa. Muito Maravilha. Legal. Todo final de semana, ou durante a semana, nós estávamos em alguma das igrejas evangélicas em Belo Horizonte, dando testemunho do hospital.
e eu fazia o trabalho interno de visitação. Eu e a missionária Reni, minha esposa, a missionária Reni comandava as voluntárias. Eram pessoas, mulheres que faziam um trabalho social e de evangelismo dentro do hospital. Sim. E eu, como pastor, fazia essa visita aos pacientes. E nós chegamos a ter, pastor Carlos, 14 cultos por dia dentro do hospital. Nós fazíamos culto na cozinha, nós fazíamos culto no primeiro posto, no segundo posto. Então era um trabalho com o pessoal colaborador, né? E também com os pacientes. Funcionários. Sim, os colaboradores. Com os voluntários e com os pacientes. Muito bom. Rapaz, que coisa mais fantástica, pastor Carlos. Ainda tinha, no hospital tinha um interfone. Toda manhã, lá da capela de dentro do hospital, eu pedia à telefonista, ela abria o canal e eu dava uma pequena palavra, lia um salmo, ou dava uma pequena palavra. E muitos médicos, depois que eu encontrava com eles no corredor, passavam pedindo, pastor Wesley, ouvi a palavra hoje. Que maravilha, que oportunidade rica. Não, vocês não sabem. Vocês acreditam que eu já parei uma cirurgia, no começo de uma cirurgia? O doutor Sérgio, que era o administrador, foi fazer uma cirurgia dos rins, tirar um tumor nos rins. Falei, doutor Sérgio, eu vou estar lá para orar pelo senhor no bloco cirúrgico. Ele falou, estou esperando. Chegou no outro dia, eu corro lá para o bloco cirúrgico, mas para você entrar no bloco cirúrgico, você não pode entrar assim, tem que passar por toda aquela situação de roupas, esterilizada, mão e tudo mais. Né? Sepsia, já estavam todos os médicos ali prontos para fazer a cirurgia com os gorrozinhos, tudo. Aí de repente eu falei assim, gente, um minuto, por favor. Todo mundo olhou e falou assim, quem é esse ET aqui dentro? Porque todo mundo não tinha nem jeito de se identificar, né? Pastor Wesley, estou aqui para orar pelo doutor Vicente, não é doutor Sérgio, não, doutor Vicente. Não, pastor, médico, cirurgião, falou, fique à vontade, pastor. E nós oramos ali pelo paciente. Gente, que maravilha. Teve uma experiência, pastor Carlos, que uma mulher sai desesperada do quarto, sendo levada na maca para fazer uma cirurgia na cabeça, rapaz. E eu pedi ao pessoal, para aqui um pouquinho, deixa eu orar por ela. Impus as mãos para tirar um tumor. Rapaz, e orei por ela, falei, Deus abençoe a cirurgia, ministramos, e foi. Daí a pouco volta a mulher careca, eles já tinham raspado a cabeça dela. Não precisava de cirurgia. Tremendo. Você acredita nisso? Acredito. Você crê nisso? Deus seja louvado, eu creio. Rapaz, tinha cada coisa. Deus de milagre, né? Deus de milagre, operando milagres maravilhas, pastor Carlos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu não esqueço, um dia que o neurologista chega para mim, pastor Wesley, eu estou passando a minha paciente para o senhor. Eu já fiz uma geral nela, não achei nada nela. Então isso aqui é no reino espiritual. Ele pode deixar aqui. Pode deixar, doutor, que nós sabemos. A hora que ele virou as costas, eu peguei um irmãozinho, nós dois impusemos as mãos, manifestou o demônio. E a mulher já tinha 3 dias que não comia, pastor Carlos. Primeira coisa que ela pediu, comida. Talvez você não tenha contato com essa realidade. Sim. A gente respeita a sua opinião. Sim. Mas é a nossa realidade, a história que marca do pastor Wesley. Exatamente. Né? Se a gente não contar, como é que você vai ter acesso Sim. ao conhecimento? Né? Por isso que nós somos testemunhas. Sim. Eu estou testificando não do que alguém me falou. Eu vivi isso. O isso. senhor viveu, maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu estava em Cabedelo, voltando lá para Cabedelo, evangelizando. Uma mulher caiu no meio da rua, estava ela e o esposo, caiu, virou uma tábua. Eu tive que carregar a esposa junto com um camarada, possessa, dura, pastor Carlos, endemoniada. E há um livro da Rebecca Brown que fala assim, ele veio para libertar os cativos. É isso mesmo. Quando Sim. você está pregando, isso é uma realidade. O diabo está aprisionando as pessoas, amarrando as pessoas. E ele é o pai da mentira, não quer que as pessoas acreditem, né? Exatamente. Isso é real, né? Exatamente. Pastor Carlos, tinha pessoas que chegavam no hospital com chamadas doenças psicossomáticas, estavam só na mente. Não tinha, não. Era só na mente, ela criava aquele troço. Entendeu? E nós tínhamos essa oportunidade de falar do amor de Jesus. Maravilha. Quantas pessoas...
Eu sei do nosso tema, mas vamos lá, mais um. Um dia eu fui visitar um senhor, entrei no quarto dele, e ele estava com tanta sede, pastor Carlos, tanta sede, que tudo que eu estava falando e testificando de Jesus, e ele foi embriagando daquilo, foi embriagando. Por final, eu falei assim, mas eu quero isso na minha vida? Você Deus quer mesmo? louvado. Desse jeito, você quer mesmo? Eu quero isso na minha vida. Dobrou o joelho no meio do quarto, rapaz. E eu falei para ele de novo nascimento, sabe? Falei de Jesus e falei do novo nascimento. Enquanto eu estou orando e ele fazendo a confissão de Jesus, a cortina balançou, entrou aquela brisa gostosa no quarto, pastor Carlos. Presença mesmo, né? Foi uma coisa assim tão gostosa. Quando terminamos de orar, ele virou para mim e falou assim, rapaz, que coisa gostosa que eu senti aqui agora. Aleluia. Amém. Fez a visita, foi embora. Ele foi embora depois, já tinha feito o tratamento. 3 meses depois, pastor Carlos, uma pessoa liga para mim no meu celular, falou, por acaso o senhor é o pastor Wesley? Eu falei, sim, sou o pastor Wesley. O senhor pastor Wesley, o senhor não me conhece, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que o senhor fez com meu marido? Pô, em primeiro lugar, tem que conhecer a senhora, o que eu fiz e quem é seu marido, né? Sim. Ela foi assim, não, meu marido esteve internado lá no hospital e ele me disse que o senhor esteve falando de Jesus para ele. E tem 3 meses, meu marido não é mais o mesmo. Ele foi transformado. Que maravilha. Eita, Jesus amado. É, isso mesmo. Meu amado, Jesus não é teoria. Jesus não é história. Ele marcou a história, mas ele não é história. Sim. Ele é realidade. Ele está vivo, né? Ele não é sonho, ele é real. Ele sabe onde você está aí agora. Você talvez está cheio de porquês na cabeça. Não é, pastor Carlos? Então, por que eu estou passando por isso? Por que dessa minha situação? Ei, é no meio desse vale, dessa situação, que os seus olhos podem estar abrindo ou quebrantando o coração para se derramar diante do Senhor Jesus. Maravilha, é isso mesmo. Então foram experiências marcantes ali no hospital durante 6 para 7 anos, pastor Carlos. Mas foi durante o hospital que o senhor pastoreou em Belo Horizonte também, não? Sim, sim, sim. Eu sou de uma igreja batista, renovada, batista, igreja Batista Nacional do Calvário, lá em Governador Valadares. E o hospital evangélico, ele é evangélico interdenominacional, mas administrado principalmente pela igreja presbiteriana. Então não tive nenhuma dificuldade de trabalhar. E naquela época também o pastor Davi era da igreja presbiteriana, da 8ª igreja presbiteriana, não é? E lá junto com o reverendo Jeremias, e também com, se não me engano, é pastor Israel, que já faleceu. E um dia o Davi chega para mim e falou, pastor Wesley, eu estou com uma congregação da 4ª igreja presbiteriana, e eu queria saber se o senhor poderia me ajudar. Eu falei, uai, o que você quer? O senhor pode pastorear lá? Eu falei, pode dar assistência? Vou. Meu irmão, se é para pregar o evangelho, fiquei 1 ano pregando numa igreja presbiteriana. Muito bom. Todo mundo me pergunta, pastor Wesley, como é que o senhor fez para batizar? O batista batiza por imersão, o presbiteriano por aspersão. Eu falei assim, não, eu usei a Bíblia. Preguei o evangelho e peguei o texto e falei assim, Deus não me enviou para batizar, e sim para pregar o evangelho. Eu estava ali fortalecendo o corpo de Cristo, não para discutir. Pelo reino. Exatamente, eu não estava ali para discutir questões de pontos de vista teológicos. Eu estava para falar de Cristo e viver Cristo e testemunhar Cristo. Mas teve uma outra igreja lá também, não? Ah, sim. Não posso esquecer, né? A Igreja Batista Nacional Ágape, lá no bairro da Saudade, na época era o pastor Pedro Balbino. Ficamos 1 ano também, isso dentro do hospital. Eu não sabia que o senhor teve com o Pedro Balbino, não. Um ano, pastoreando a mocidade, tinha em torno de 120 jovens. Eu acho que era ele, está fazendo aniversário, parece que eu vi alguma coisa. Está fazendo, acho que 80 anos. Pedro Balbino. 80 anos. Se por acaso assistiu o VidaCast aí, né? Tá lá, se não me engano, é Uberaba ou Uberlândia, que tá para lá. Olha tá aí. Pastoreando lá, tá por lá, fazendo trabalho lá. E ficamos com o pastor Pedro Balbino também, né? Pastoreando a mocidade e ali na Igreja Batista Nacional Ágape, né? E como é que aconteceu do senhor vir para Pouso Alegre? Pouso Alegre, sul de Minas. Gente, foi um parto. Foi a dor do parto.
né? Quando eu falo assim, a dor do parto foi quando você tem que entregar o seu melhor. Isso é tão difícil. Se você for olhar a questão, desculpa usar essa expressão. Renúncia, né, pastor? De renúncia. Status, eu era o capelão do hospital evangélico. Até a palavra capelão. Tinha um prestígio muito grande. O senhor já tinha a sua vida, né? Sim, já estava casado. A Priscila tinha nascido, a Isabela nasceu em 94. Um abração, viu, Priscila, Isabela, que eu conheço desde criança. Um abraço para a missionária Reni. Amém. Deus abençoe vocês, hein? Amém. A Isabela chega amanhã, hein? Amanhã ela está por aí, terça-feira. Vai estar aí com a gente. Mas, aí no ano de 94... por umas situações, orando e pedindo ao Senhor, eu cheguei para a diretoria e pedi, né, entreguei minha carta pedindo a demissão do hospital. Foi um momento, sabe aquele momento assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ainda não sabia nem para que terra que eu iria. E na época eu saí do hospital, agradeci e tive a oportunidade de agradecer a Deus por aquele lugar. E recebi um convite da convenção para conhecer Pouso Alegre. Vim a Pouso Alegre com o pastor Pedro Balbino, entrei na cidade, olhei, virei na época o secretário de missões e falei assim, olha, eu não senti de Deus de ir para lá não. E fiquei, isso aqui eu estou resumindo, que é muita coisa, né, nesse ínterim. Foi passando o tempo em oração, eu tive um sonho. Eu tive um sonho de uma estrada em construção, e eu passava naquela estrada de construção, via muita lama, e realmente a 381 estava sendo construída na época, a ampliação, né? A duplicação, né? Sim. Eu falei, virei para o presidente, para o nosso secretário de missões, e falei assim, pastor Vilmar, eu vou para Pouso Alegre. Mas você falou que Deus não falou com você, ainda não falou, ainda não, mas eu aceito o desafio. E vim para Pouso Alegre. Entrei em Pouso Alegre no dia 15 de novembro de 1994. Meu 94, Deus. Hein? Vai fazer 30 anos. Eu tomei da água do Mandu, né? Diz quem toma da água do Mandu. O pastor Carlos tomou da água do Mandu, tá aí até hoje. É isso aí. Quantos anos, pastor Carlos? 20? Pastor, agora dessa vez, acho que 17, 18 anos. 17, 18 anos. É que eu vim para cá uma primeira vez a trabalho, foi que eu conheci o pastor Wesley. Isso. No ano de 2001, 2002, né? Vim para cá implantar uma empresa. E novinho, né, pastor? De tudo. Rapaz. No meio dessa questão de implantação da empresa, eu conheci o Marco Aurélio. O senhor lembra? E a Ana. O Marco Aurélio mexia com sinalização, né? Parte de placa. Placas, né? Luminosas. Aí eu pedi a ele para fazer a placa da empresa. E ele, muito prestativo, falou, olha, o senhor não quer ir lá fazer uma visita à nossa igreja, né? Sim. E aí que eu conheci o pastor Wesley, né? E por isso que eu falo que eu conheço o pastor Wesley, não é de ouvir falar, é de andar com ele. Caminhar junto. E fiquei aqui um período, fiquei com o pastor Wesley na Fizemos igreja. o filme Jesus. Nossa, que projeto tremendo. E tive que ir embora depois, de um período, casei. O pastor Wesley esteve no meu casamento também. Fez o casamento desse lá em Guapé. Isso. O homem das baratas d'água. É isso aí. Ei, gente, casamento no campo não é brincadeira, não. Viu? É sério, né? A barata arrancou um pedaço do meu pescoço, né? Fala barata, mas parece mais besorrão, sei lá. E tem ferrão, gente. O pastor teve que parar o casamento lá na hora, né? É verdade. Socorrendo a ovelha. Socorrendo a ovelha. Teve um que saiu com a rosa lá, você lembra? O Léo espancou eu com a rosa, bom que não saiu na filmagem, para tirar o inseto lá. Sim. Só que a rosa tinha espinho também, acabou de ficar bonito. Né? Ficou legal, hein? Começou o casamento já debaixo de lutas. Debaixo apanhando de rosas. Hoje são 22 anos de casado. Um beijo para minha esposa, a missionária Cátia aí. Amém. Né? Mas, pastor, aí o senhor veio para Pouso Alegre. Começamos o trabalho. No porão de uma casa aqui, na rua perto do conservatório. Muitas pessoas falam comigo assim, o pastor Wesley foi ele que me batizou. Né? Quem sabe você que vai estar assistindo aí, escreve no comentário, né? Pastor Wesley me batizou, olha que bacana, né?
Quem sabe a gente vai ter uma noção das pessoas que vão Sim. assistir, porque não são todas, é claro, Sim, sim. mas é muita gente. Se o pessoal tivesse com ele ali, eu acho que, nosso Deus do céu. Uma boa turma. Muita gente. O que eu sempre falo, viu, para você, pastor, é que as pessoas saem da nossa vista, mas elas não saem do memorial de Deus, elas não saem da nossa coroa, não. É verdade. Né? Então, vamos brincar aqui, essa é uma brincadeira antiga, né? Que Pedrinha da Coroa tá lá, né? Não é isso? Ué, você testemunha agora há pouco, nós estávamos chegando aqui, ué. Aí, ó. Ali na rua. Sim, é verdade. Encontramos com o irmão Gilberto. Sim. É isso aí. O Gilberto é um testemunho vivo, maravilhoso. Vivo. Mas, pastor, como é que foi essa jornada? E tem sido essa jornada em Pouso Alegre? De Pouso Alegre. É interessante a minha jornada em Pouso Alegre. Começamos nesse porão, pastor Carlos, com 3 famílias. E houve uma coisa muito interessante. As pessoas começaram a aceitar Jesus. Eu me lembro do Alexandre, por exemplo, que entrou na igreja lá e foi nos fazer uma visita. E esse Alexandre era procurador da polícia, rapaz. Mexia com o tráfico de droga. Mas entrou ele, a esposa dele e as filhinhas pequenininhas. Ele entrou e aceitou Jesus, rapaz. Eu não esqueço disso. Passado 2 dias eu fui lá, no bairro São Geraldo, visitar ele. Sim. Quando chego lá, ele estava quebrando a casa todinha, mas quebrando mesmo, os móveis, quebrando tudo. Eu cheguei, sentei e fiquei olhando ele quebrar. Ele está quebrando, e está reclamando, e está falando, falou até. Falei, Alexandre, agora eu vou orar por você, posso? Pode, pastor. Orei por ele e falei assim, amanhã eu volto aqui. Ele tinha pegado o resultado do exame de sangue dele e deu soro positivo, ele estava com AIDS. E infelizmente também ele passou para a esposa dele, a Daniela. Rapaz, mas que coisa interessante. Aí no outro dia eu voltei. Aí conversei com calma com ele, já tinha quebrado mesmo, né? A casa é dele. Mas eu senti naquele momento que não era para intrometer nesse assunto. Sim. Deixa ele. Não faz isso não, meu filho. Não, deixa ele. O senhor mostrou que estava ali, né? Eu estava ali. Estava ali. Depois de um tempo, ele mesmo falou assim, pastor, essa foi a atitude mais sábia que o senhor já teve. O senhor não era para falar nada, era para só estar ali. O senhor não sabe naquele dia o que o senhor fez. Eu falei, não fui eu, foi o Espírito Santo que levou a fazer aquilo. Amém. Interessante, o Alexandre recebeu uma proposta, falou assim, vamos assaltar banco de outras pessoas, né? Os caras traficantes, vamos assaltar banco, você já vai ver morrer mesmo, cada AIDS, e você deixa pelo menos alguma coisa para sua família. Você pensou, pastor Carlos? O camarada está no buraco. Sim. Aí aparecem umas tranqueiras dessas. E o Alexandre propôs servir a Jesus. Que lindo, hein? Lindo, lindo. Gente, só para vocês terem uma ideia, ele tinha um cabelão que vinha cá na cintura, brinco, assim, cheio de brinco na orelha. E nós começamos a fazer um trabalho com ele, foi muito legal, e teve o batismo. Falei, meu Deus, cadê o Alexandre que não chega para o culto? Cadê o Alexandre? No meio de todo mundo, cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Não é que ele não tinha chegado, ele já estava lá. Já estava lá. Ele já tinha cortado o cabelo e tirado todos os brincos. Eu não falei com ele para tirar, pastor Carlos. Eu não falei nada. Ele falou, eu quero, eu sinto isso no meu coração. E ele tinha dito para mim, falou assim, pastor, se eu morrer antes, o senhor me joga morto dentro da piscina, mas me batiza. Olha aí, o desejo de batizar. Desejo. Rapaz, que escolha tremenda. Decisão pessoal mesmo. Sim, foram. Então eu tenho foto deles. Depois, né, foram outras pessoas, né, que foram chegando, que foram aceitando o Senhor Jesus, sendo curadas, sendo libertas. Sabe, pastor Carlos? Cada testemunha assim de cura tão tremenda, maravilhosa, mesmo não orando nem para a pessoa para ser curada, pastor Carlos. Eu acho que eu já dei esse testemunho aqui. Eu acho que eu cheguei a falar na outra. Se não falei, eu lembro, viu, pastor Carlos? Não tem problema. No VidaCast eu não falei. No VidaCast eu não falei aqui, não. Eu pensei que eu tinha falado. Eu fui citar do Coveiro? No Coveiro. Sim, não falou não. Falei não? Aí, o pastor Carlos já sabe dessa história, né? Eu fui convidado, né, pelo irmão Sérgio para ir lá no velório da mãe dele. E todos da família, né, do Sérgio não eram evangélicos. E cheguei,
fizeram todo o procedimento e eu não tive oportunidade, estava cheio ali, mas ele estava presente, eu fui lá. Depois levou a pessoa para ser enterrada, e é de costume, colocou ali na beira da cova, abriu a tampa. Aí eu falei, gente, por favor, eu queria pedir a oportunidade, tendo em vista que é um último momento, eu me identifiquei, falei assim, eu sou o pastor do irmão Sérgio aqui, mas eu não posso deixar de deixar uma palavra para todos vocês que estão aqui nessa hora difícil. E dei uma palavra, só que tem que na hora de dar a palavra, eu botei a mão no ombro do senhor assim, e subi numa tumba e comecei para ficar mais alto e falar. E falei com a mão no ombro daquele homem ali o tempo todo, foi maravilha. Orei por eles, embora. 3 dias depois, o irmão Sérgio me procura e falou, pastor Wesley, o coveiro está te procurando. Ué, coveiro? O que aconteceu? Que será, né? Negócio com o coveiro agora não dá não, né? Mas vamos lá saber, né? Sim. Cheguei lá, ele vira e falou assim para mim, falou assim, o senhor se lembra de mim? Eu falei assim, meu filho, nem mais gordo, nem mais magro. Falei, pois é, o senhor, quero só dizer para o senhor que a hora que o senhor foi subir na tumba, o senhor botou a mão no meu ombro, era eu que estava ali, o senhor botou a mão no meu ombro. E eu uso essa expressão. Coincidentemente, o senhor colocou a mão no meu ombro, que eu estava sentindo tanta dor, eu já não estava conseguindo mais fazer cova. Eu levava o meu sobrinho para me ajudar a fazer cova. Então eu trabalhava um dia sim, um dia não. E estava tão horrível que eu já não estava aguentando de dor. E quando o senhor subiu ali, começou a falar aquelas palavras, eu quero dizer para o senhor, sumiu a dor no meu ombro. Deus seja louvado. E para não mentir para o senhor, no outro dia eu fui pescar no rio e remei, fisgadinho daqui para ali, mas em vista do que eu estava, sumiu. Eu orei por ele, pastor Carlos. Não. Eu sabia que ele tinha problema? Não. Mas o papai sabia o que ele estava passando. Sabia. O papai sabe o que você passa. É verdade. Ele sabe a sua luta, ele sabe a sua dificuldade. Sabe onde está a dor, né? Ele sabe onde está a sua dor. E é interessante, pastor, que a unção, acredito que ela é permeável, Sim. né? Então, na verdade, quando o senhor toca, mesmo sem saber, o que as pessoas, elas não têm essa dimensão. Sim. Mas a unção nas palavras, a unção Sim. debaixo das mãos. Sim. Daí também, quem muito é dado, muito é cobrado, porque repousa sobre nós também uma grande responsabilidade de não escandalizar o nome do Senhor, né? Legal, mas que testemunho tremendo. Pastor, então, assim, só de pastoreio aqui em Pouso Alegre, o senhor tem quantos anos? Eu digo 30, mas é 27. Certo. Muita água correu de Baraponte. Porque dentro desses 33 anos, né, eu fui para os Estados Unidos e estive fora, né? Sim. 3 anos. Mas eu considero que são os 30 anos. Enquanto eu estava lá, o pastor Carlos estava aqui. É, isso mesmo. O pastor Carlos foi, né, o líder dos jovens lá na igreja, fazer um trabalho de evangelização maravilhoso conosco. E eu estou identificando algo, pastor. A minha filha, hoje, né, a Melissa, ela está com um projeto, até nós vamos trazer o pessoal aqui, Sim. da ABU, ABS, né, que é essa situação de comunicar Sim. o evangelho no ambiente estudantil, né? Sim. Algumas têm se tornado até um braço extensor da própria universidade, Sim. né? Itajubá mesmo aqui perto é forte a ABU lá, né? E eu fico vendo a Melissa e lembrei justamente daquele projeto lá, né? Sim. E Jesus o filme, né? Sim. Tinha lá a Mocidade para Cristo, né? Que era Sim. um projeto também interdenominacional. E na época nós levamos uma equipe a Belo Horizonte, fizemos treinamento, eu congregava com o pastor Wesley, trouxemos o projeto, um filme rodado no 33mm, né? Eram rolos, Sim. né? De forma proposital a gerar cultura também, a Sim. pessoal ter acesso a conhecer o tipo de material. Então a gente tinha uma equipe que montava a tela de projeção, que montava o equipamento, eu que rodava o filme. E nós rodamos o filme em quase todos os bairros de Pouso Alegre. Nas praças, é verdade. E o pastor sempre apoiou o nosso trabalho, estava sempre junto, sempre incentivando, né? E assim, o pessoal pôde conhecer a história de Jesus de perto.
E eu lembro da propaganda que a gente falava, é o cinema na praça. Cinema na né? praça, é verdade. A gente desafiava o pessoal a pegar um banquinho, uma cadeira em casa. E ir pra praça. Foi muito bacana. Teve lugares que tinha até pipoca, me parece. Que é isso, o pessoal punha pipoca, algodão doce, às vezes, sim, né? Sim. E foi Sim. bastante gente que participou, né? Fizemos apelo evangelístico, pessoas aceitando Jesus. O próprio filme, no final do filme, ele faz um convite, né? A pessoa a entrar por Cristo, a decidir por essa porta. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. É isso aí. Aleluia, né? É verdade. Então, pastor, eu gosto sempre de dizer que o pastor que não é pastoreado, ele nunca foi pastor, né? A gente fica vendo as coisas meio esquisitas aí, uma turma andando bem independente, sim, né? Sim. A impressão que eu tenho é que essas pessoas são autossuficientes até de Deus, porque elas não se submetem, Isso né? É tão complicado. E o que acontece? Eu fico vendo a questão do senhor mesmo, né? Só em Pouso Alegre, 30 anos. Sim. O senhor tem algum conselho, já aproveitando para alinhavar isso aqui, para um pastor noviço, né? Aquele que está começando o ministério, sim, ou até aquele que se perdeu, pastor, que sim, acontece também, sim, né? Se perdeu devido a essa pressão mercadológica, vamos sim, falar assim, né? Essa pressão por ter muita gente na igreja, sim, por ter fazer essa ligação de que o ministério abençoado por Deus é um ministério numeroso demais, sim, sim, né? Nem sempre o é. Nem sempre. Pode sim ser, claro, né? Isso aqui não é discurso de frustração, não. Pelo contrário, sim, é porque eu penso naquele também que está ali há muitos anos, indo na roça, pregar para uma família, duas, sim, e alguém dizer que aquilo ali não é uma grande obra, né? Mas alguns foram chamados para pastorear multidões, e também é uma grande obra. Sim. A questão é que não é uma concorrência, ao meu modesto sentir, né? Não tem que se falar em concorrência, sim, e muito menos numa pressão para que todo mundo seja igual, porque Deus não tem máquina de xerox, né? Então o senhor tem alguns conselhos para passar, o senhor tem alguma colocação, já aproveitando, né, essa história maravilhosa de vida do senhor aí. 40 anos. Em suma, 40 anos na obra. Muitas vezes nós ficamos em cima de vultos, vou falar assim, de pessoas em eminências. Na época que eu estava entrando no ministério, Jimmy Swaggart estava em alta, Takayama, tantos homens de Deus que nós vemos, Caio Fábio e outros mais que nós vemos, cada um com a sua história, e se destacavam na mídia. Isso trouxe para muitos, pastor Carlos, um problema por não saber peneirar e não ter essa experiência. Depois de 40 anos, eu paro e penso assim, meu Deus, quantos escravos de resultado? Sim. Quantos com a necessidade de autoafirmação? Quantos que querem fazer pirâmides? Vocês estão me entendendo? Sim. Tá? Eu não sou contrário de forma alguma construir igrejas grandes, bonitas, trazer a pedra lá de Israel, fazer e construir, isso com cada um. Eu pergunto eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça ou estou fazendo algo para mim, para minha projeção, para minha autoafirmação? Somos às vezes escravos de resultados e de performance. Isso é tão sério, gente. E será que realmente estamos fazendo a obra de Deus ou a obra que me coloca num pedestal? Isso é tão sério. E às vezes muitos que estão nos ouvindo agora pode estar no anonimato, mas pode estar como Davi. Lembra quando Davi, quando ele chega para visitar o seu irmão na frente de guerra, e eu estou passando por cima porque o nosso horário já está vencendo, mas é muito interessante isso. Com quem deixaste aquelas tuas poucas ovelhas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Você é menosprezado, desvalorizado, fazendo a coisa certa. Você vai ver que muitas vezes não tem resultado como você pensava.
Em primeiro lugar, coisas que Deus foi colocando no meu coração. Jesus não falou, ide e convertei as almas. Jesus nunca falou isso. Ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Sim. Mas não falou de números. Se você pesquisar no avivamento nas Ilhas Fuji, ali na região da Austrália, os primeiros missionários, sabe quantos aborígenes eles ganharam? Os primeiros missionários, você sabe, pastor Carlos, já viu isso na história? Não. Eles ganharam uma multidão de famigerados e comeram eles. Tá entendendo? Eram aborígenes e eles comiam. O missionário não ganhou uma alma, mas ganhou milhões. Sabe por quê? Depois de muitos anos, muitos outros missionários foram, pastor Carlos. E saiu numa rede de TV famosa, há muito tempo atrás, eles dando testemunho desses missionários lá atrás, e os aborígenes pedindo perdão aos familiares e os descendentes, por causa de um grande avivamento que houve ali na região das Ilhas Fuji. Eu não sabia que era lá, não. Interessante. Sim. Pesquisa, vai lá para você ver. Você se emociona. O evangelho... Eu vi, foi o testemunho na ocasião do presidente lá, né? Não sei se o senhor chegou a ver. Foi isso. Ele pediu perdão. Aí começou o primeiro-ministro. Começou uma prosperidade sobrenatural, as pencas de banana, você ouviu aquilo? Coisa absurda. E o senhor está acompanhando agora nas Olimpíadas? Eles estão dando um testemunho, show lá, viu? Glória a Deus por isso. Fazem um culto e o pessoal sai nas varandas, tá? Os atletas registrando, Sim. dizendo, emocionados, na verdade não estão sabendo, mas o Espírito Santo está tocando. Está usando eles. E esse pessoal filmando, registrando, dizendo, gente, escuta isso, que coisa linda. Sim. Ou seja, é o nome de Cristo. Levando, encarnado na vida deles. É isso. Mas, pastor, só para a gente, porque está chegando no final, o senhor tem algo assim direto para os pastores, algum conselho direto para os pastores? Né? Aleluia. Hebreus fala, ninguém toma para si essa honra. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. Se é chamado, se você é chamado, entenda isso. Vamos passar por crises, vamos passar por lutas. Imagine Paulo, a luta que Paulo passou. No meu ministério eu tenho visto pessoas que passam por situações como Paulo passou, pastor. Viu o barco naufragando quando estava sendo... Deus tinha falado assim, importa que compareça a César, em Roma. Mas o barco estava afundando no meio do caminho. Fique com o que Deus diz para você. Sim. Não abra mão. Lá no meio da tempestade ele manda um anjo para dar uma palavra para ele. Ó, importa que você chegue a Roma. Talvez Paulo ia questionar o anjo. Pera lá, você está me falando importa que chegue lá, mas por que você não pega esse barco aqui, puxa ele, leva a gente para um porto, ou para essa tempestade? Não parou a tempestade não, interessante. Tinha que seguir uma rota, Deus tinha um plano naquilo ali. Malta estava esperando por Paulo, eita glória. Aí Paulo naufraga e na hora de aquecer, juntar os gravetos, Paulo é picado por uma cobra. Meu Deus, quantos líderes envenenados, pastor. Estão assim, uai Deus, que é isso? Eu estou fazendo a sua vontade, obedecendo a voz do Senhor e me acontece uma situação dessa. Deus vai permitir, meu querido. Deus vai permitir. É você que tem que jogar a serpente no fogo. Maravilha. É você que tem que dizer para Nabucodonosor, não quero nem saber. Se Deus não me livrar, eu morro. Preste atenção, eu continuo firme com o Senhor. É você que vai ter que dizer para a mulher de Potifar, dizer não. Há um propósito maior do que você. Porque há tantos aí que estão caindo, né, com a barra da saia, com a barra da fama. Com a barra de ouro. Com a barra de ouro. Infelizmente, fique firme no seu chamado. Jesus, como diz aquele hino, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Fica firme com Ele, agarradinho com Ele. Está difícil, está gemendo, mas não falta graça, não vai faltar o favor de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus. E se você está só, você não está só. Quem está com Jesus é a maioria.
Sim. Ele está te chamando para intimidade com Ele. E não se esqueça, Paulo morre sozinho, se podemos dizer. Foi decapitado sozinho. Pedro, da mesma forma. Jesus praticamente estava sozinho, vou colocar assim. Onde estavam os 12? Mas todos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Maravilha. Que nessa jornada maravilhosa, aleluias, você ainda não chegou ao ponto principal. Um dia você vai estar lá diante da glória do Senhor. E há um texto que eu termino com ele, pastor Carlos, que eu sei que o meu tempo acabou. Jesus diz um texto, numa parábola, ele fala assim, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Eu fico pensando, eu chegando, já imaginei isso, gente. Meu Deus. Por favor, confabulando, tá, pastor Carlos? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu chegando na glória, não mereço, ninguém merece, mas por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício, nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz. Ninguém é salvo porque fez boas obras ou porque, na verdade, é bonzinho, mas porque Cristo morreu na cruz. E eu imagino eu chegando no céu. E Jesus olha assim e fala assim, gente, olha o bigodinho chegando aí. Esse é o Wesley, meu filho. Amém. Que testemunhou de mim lá na terra. Maravilha. Diante dos anjos. Eita glória. Glória a Deus. Eu vou beijar o pé dele até dizer que chega. Se Maria lavou os pés dele, e ungiu, eu quero lavar os pés dele e falar assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. E dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Fique firme, meu irmão. Seja qual for sua crise, louve ao Senhor. Paulo, foi a estratégia de Paulo. Na hora que ele estava machucado lá dentro da cadeia, Paulo e Silas, meia-noite, cantavam e adoravam, porque ele estava cheio da presença do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Amém. E quero deixar algo para você, Também, pastor, uma das frases que mais impactaram a minha vida foi passando numa clínica pastoral, um projeto da Ordem Ministro Batista, e uma frase que foi ministrada a nós, uma realidade, Cuidado para você não se encontrar pastor deixando de ser um cristão. Isso é muito importante. O ativismo, isso é sério. Sim. Essa pressão fazendo a gente Marta e Maria assaltar o tempo da família da gente, da nossa casa, nosso tempo de comunhão com Deus, de qualidade, de jejum, de oração. Preparar uma palavra, meditar numa palavra. Sim. Me marcou muito, pastor Wesley, o meu pastor Alexandre, que também já é cidadão celestial, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Um abraço a todos. Aí eu tive lá há pouco tempo. Olha, foi uma alegria e muita emoção estar com vocês aí, viu, pastor Maurílio? Um abraço. E todos da Igreja Batista Nova Jerusalém, da cidade de Betim, Mas o pastor Alexandre, uma vez eu pedi ele uma Bíblia de estudo. Sim. E ele, se eu quero uma Bíblia boa mesmo, eu quero, vou te dar. Aí ele trouxe uma Bíblia para mim, e ele trouxe uma Bíblia comum, me entregou a Bíblia, e eu fiquei observando aquela Bíblia, e eu achei que ele estava brincando, que a Bíblia de estudo estava escondida, Aí foi para mim, olha, aí eu falei, mas a Bíblia de estudo, eu falei, a Bíblia de estudo está aí, o estudo é você que vai fazer, Você lê e estuda, porque se eu te der uma Bíblia de estudo, eu vou te dar uma Bíblia tendenciosa. Sim. E o estudo não é a Bíblia, ele é o estudo de alguém, Sim. Sim. Que realmente, de acordo com a Bíblia, vai ser tendenciosa para aquela forma, E você poderia ficar até acomodado. Sim. E ele me ensinou ali algo. Ele disse, olha, nunca deixe de preparar uma mensagem. Cuidado com as mensagens prontas. Sim.
Então, prepara um capim fresquinho, vamos falar assim, prepara um alimento fresco, saudável, nutritivo. Maná todo dia. E ele usava a expressão, cuidado para não ficar servindo angu empelotado para as ovelhas, né? Empurrando goela abaixo. E hoje, com a internet, com o advento da internet, infelizmente, nós temos visto aí... Parreira brava. Verdadeiras parreiras bravas, né, pastor? Lembra daquela... Que sabedoria do pastor Alexandre. Muito sábio. Meu Deus, né? Muito sábio. Então, em cima disso, quero trazer para você, não perca a sua comunhão. Em nome de Jesus. Né? A sua intimidade com Deus em troca de nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Né? Deus abençoe. Amém. E quero encerrar aqui a minha parte dizendo que a gratidão é um princípio divino. Amém. E a ingratidão é um princípio diabólico. Exato. Seja agradecido com aqueles que o Senhor colocou para cuidar de você. Não se esqueça disso. Amém. Vamos despedindo aqui, pastor Écio? Amém. Amém. O senhor pode despedir dos nossos queridos Glória aí? a Deus. Agradecemos a atenção de todos e esperamos, né, que essa mensagem, o testemunho, possa edificar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus, confesse-o com o Senhor se ainda não fez. Se é seu Senhor, entregue em oferta voluntária. Uma coisa muito forte que ficou na minha vida foram 6 anos para 7 anos dentro do hospital. Ali você vê pessoas com tanto recurso, pastor Carlos, partindo com um câncer final. Sem razão de viver, sem sentido para a vida. A vida não se resume ao que é material. Nós estamos começando uma vida eterna, ou glória. Sim. Isso aqui é só um momento de passagem. E para você que está no ministério, Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Ele ainda continua falando. Eu fecho com vocês aquele texto de Samuel que fala assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus veio e fala, Samuel, você é um chamado. No meio da crise toda, Deus estava falando com Samuel. Ele fala comigo, ele fala com você. Ele quer mais, não o seu trabalho em si, ele quer intimidade com você, porque é ele quem opera na sua vida, ele que opera o querer e o efetuar, ele que opera na sua vida. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Wesley, muito obrigado pela sua companhia, que pena. Que bênção. Vamos trazer ele outras vezes aqui, em né? nome de Jesus. E já tem novidade por aí, né? Nós vamos estar trazendo aqui, já tem 2 pastores agendados. São histórias que marcam essa primeira série do VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até a próxima.